Fala pessoal, vou fazer aqui antes tarde do que nunca, o recap aqui da semana. E para mim é muito importante fazer esse recap, porque eu me comprometi a voltar a fazer semanalmente. Já estou fazendo, estamos indo para quinta ou sexta semana aí já. E mesmo quando eu não consigo fazer ao vivo, eu estou me esforçando aqui para fazer gravado, beleza? E eu acredito que tudo na vida é assim: você começa, aí você vai melhorando e você mantém uma constância. Aí isso vira um hábito. A gente já teve o hábito lá atrás de fazer recap toda semana por muitos anos. É, tá aí, eu tô tentando voltar a isso aí, só que a vida tá mais corrida agora do que estava antes. Mas vamos lá. Antes eu queria falar uma coisa muito legal que aconteceu ontem. Eu fui convidado para um almoço ali com alguns diretores da XP. E eles estavam muito atentos, assim, estavam realmente querendo saber o que que se passa aí no campo de batalha, né? A gente aí no dia a dia do trading e querendo saber coisas necessárias para que mais gente tenha bons números, estatística positiva no mercado. Tava lá eu, tava a Ariane também tava a Ana Paula, e a gente bateu bastante em ferramentas de risco, ferramentas que evitem Dias de Fúria e algumas outras coisas. E a própria diretora acabou, bom, primeiro que ela estava muito atenta, realmente escutando a gente e mostrando assim que eles genuinamente estão focados aí em ajudar com que mais gente tenha resultado. Então é muito importante aí, porque eu acho que ter uma corretora que está afim de fazer isso é uma ajuda estratégica assim enorme na vida de todo mundo, tá bom? Antes as corretoras a gente sentia que eram contra a gente, né? Então é muito bom saber que a gente tem apoio. Então apoiem vocês também quem apoia a gente, beleza? E é isso. Mas vamos lá, vamos para o recap. Vamos lá. Olha, nem foi um dia que eu operei bem, tá? Hoje foi um dia que eu operei mal, mas tem uma razão para isso também. Ah, eu já tinha batido a meta na quarta-feira, então hoje foi meio que na base do olhar um pouco o mercado ali, né? Eu tenho meu grupo de alunos, então para ver se eu achava alguma coisa para dar algum toque educacional aí. Sempre ajuda, mas hoje é um dia que se eu tivesse operado um tamanho real, eu teria perdido dinheiro hoje porque eu operei mal o começo do dia. Ainda assim, não importa o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Não houve prejuízo real, assim, porque estava ali com um lote mínimo e a meta da semana já batida, então não houve um problema. Mas se eu tivesse operado o meu tamanho real, eu teria devolvido aí uns 3R hoje. E por que que eu estou falando isso? Estou falando isso porque é importante que você trate o teu negócio de trading como um negócio. Então, se eu bati meta, se eu não estou tão bem para operar, eu não vou chegar e operar o lote integral. Por quê? Porque ao longo do tempo, eu quero ter resultado, né? No máximo de semanas possível, no máximo de dias possível, que essas coisas vão se somando e aí os meses vão ficando positivos e os anos vão ficando positivos. Agora, a oscilação de todo tipo, de humor, de análise, de tudo, a gente vai ter. Lembra que o trading é algo que você vai fazer por muito tempo, 30 anos, 40, não sei que idade você tem, 20, 15 anos, né? Então são muitos dias, muitos pregões, muitas semanas. Você vai naturalmente ter aí oscilações. Então é importante que você tenha um plano. Se você tem um plano, por exemplo, esse que eu estou falando é um plano, né? Não deixa de ser. Bati minha meta da semana, só vou operar mais do que isso se eu bati na quarta-feira. Se eu tiver, eh, enfim, se eu tiver me sentindo muito bem, se forem setups muito bons. Hoje foram setups muito bons, mas eu operei na primeira metade, tá? E então esse era um recadinho que eu queria dar, não do meu resultado. O que eu queria dar de recado é o seguinte: você tendo um plano, você
tratando como um negócio, as coisas acontecem. Então hoje, mesmo operando mal, não fez mal para minha conta, entendeu? Isso é muito importante que você tenha em mente, tão importante quanto você saber ler bem o mercado. Mas vamos falar um pouco de leitura de mercado. Eu vou até colocar o óculos aqui, os óculos. E vamos lá. Ó, o mercado ficou always in short na barra 2, beleza? Famoso sell the close. Eu vou falar alguns dos setups aqui. De novo, não são setups que eu fiz, mas são setups aí que eu faço com frequência, que você deveria fazer também. Beleza? Esse sell the close, acho que foi um setup importante. Eu acabei comprando aqui a barra 10 e, e acabei saindo no empate, para você ver como eu estava operando mal hoje. Né? Faltou um pouquinho para bater 300 pontos aqui, eu acabei saindo no empate. Mas a barra 10 até você poderia pensar tal em compras, mas não era um grande setup. O que que tinha de bons setups aqui? Durante as 6, antes dela fechar, eu tentei vender acima das 5. Depois eu tirei ordem de venda acima de barras, porque a gente entrou no modo rompimento. Especialmente aqui, a partir das 7, a gente tem uma barra interna. Depois a gente tem aqui um pequeno triângulo, uma bandeira, alguma coisa assim. Outra barra interna. Outra barra aqui ameaçadora, né? Então a gente tem um triângulo e uma barra de alta fechando na máxima. Isso é explosivo. Então, se durante as 6 eu pensava uma uma ordem limitada acima das 5. A partir do momento que fechou a 6 ou que fechou a 7, com certeza eu deixo de querer aquilo. E aí a gente teve um impulso de alta que não chegou a fechar acima da média móvel, mas deixou micro gap, deixou duas barras fortes. Se você ficar na dúvida aí se está always in long, se está always in short ainda ou não. Agora a gente viu que não, né, realmente se tratava, mas de qualquer maneira, aqui podia ser que tivesse uma segunda perna, mas eu não acho que aqui estava barbada. Eu acho que quando ficou long no mercado de ordem limitada, dava para você operar com ordens limitadas. O problema é que tinha payroll, tá? Se não fosse o payroll, eu ia colocar uma venda aqui em cima com ordem limitada, porque era né, um mercado de ordem limitada e a gente tinha tido um impulso para fora, para baixo e tal. Mas como tinha o payroll, na prática é melhor você não operar com ordem limitada por aí, beleza? Depois disso, eu vou falar algumas coisas que eu fiz, inclusive, e que eu acho que não estavam erradas. Mesmo olhando agora depois, não me parece que estavam erradas. Aqui a gente tinha um arame farpado, tem gente que prefere não operar. Isso, o próprio AL fala que iniciantes não devem operar, então tudo ok não operar, mas o próprio AL também dá técnicas para a gente operar isso. Então, eu acho que se você é intermediário ou avançado, eu acho que é um, é um bom setup, né? Tanto quanto uma barra de sinal e tal, eu acho que o TTR é muito atrativo. Eu opero muito TTR. E nesse caso aqui, passava por aí a média móvel, espera aí, a média móvel dos 60 minutos, tá? Ela passava mais ou menos por aqui. Então, na minha cabeça, como a gente vinha de alta, fazia sentido, um impulso forte de alta, bem forte, uma correção mais ou menos para 50% desse impulso, também para um outro suporte, né, que era a média móvel. Então, faria sentido, né, eu fazer esses trades que eu fiz aqui. Fiz essa compra, depois eu fiquei comprando abaixo de barras aqui, tá? Só que eu não saí em scalps, ele ia a meu favor, mas eu não saí em scalp, eu fiquei insistindo para swing. Então tudo isso aqui para mim fazia sentido comprar, imaginando o seguinte: tudo bem, o dia começou como always in short, mas depois aqui da 11, para mim vamos usar o conceito de reversão majoritária de tendência no sentido de que o always in foi meio que anulado, aqui ficou uma coisa mais suave para se comprar e depois mercado de ordem limitada. Então, para mim, ok comprar essas barras aí. O mercado não concordou comigo, né? Ele achou o seguinte: não me importa que subiu tudo isso, agora eu quero baixar, né? E mas tudo bem.
Eu acho que não era uma tese absurda, pelo menos olhando hoje, não era. Talvez amanhã eu olhe e fale, não, você viajou, mas eu acho que não era, não. Da 24 em diante é que a coisa começou a ficar ruim. Tá? Até então, o mercado caía, né, aparecia compradores abaixo de barras, ah, subia, aparecia vendedores acima de barras e tal, mas da barra 24 foi uma barrinha de sinal. A gente teve uma barra com gap a 25 e a barra 26, pequeno gap também de fechamento, e três barras de baixa, três fechamentos mais baixos, três mínimas mais baixas, dava para traçar essa microlinha aqui, que foi inclusive se estendendo depois. E aqui, ó, essa microlinha, primeira tentativa de romper essa microlinha, na 26, falhou e o mercado voltou a cair. Aqui bateu a preocupação real, porque até então eu imaginava, e eu acho que eu não estava tão errado assim, talvez depois eu olhe e, e veja alguma coisa, mas eu continuo achando que fazia sentido eu pensar numa compra de fundo duplo aqui. Ainda mais que a 27 tinha sido uma barra de sinal, e depois a 29 também, de certa maneira, uma barra interna e tal. Eu já estava comprado mais para cima, então eu segurei um pouco mais. Mas, de novo, falando, eu estava com um lote muito pequeno, então não era um financeiro que iria mudar o rumo da minha semana, isso era importante. É, mas aí o que aconteceu? Tudo bem, eu desqualifiquei na minha cabeça, ou para algum aluno que perguntou, eu acho que na minha cabeça, eu achei que esse canal estreito não era dos mais fortes, por causa do suporte, que era a média móvel, 50% de correção da alta, né, aquilo que eu já tinha falado. Eu também achei que tinha aqui essa reversão majoritária de tendência. Eu achei que a perna de baixa, mesmo que tivesse essa linha, tudo bem, a linha era a favor dos vendedores, mas a gente tinha doji na 24, a gente teve sombra na 25, a 26 foi uma boa barra. Não estava deixando o gap aberto, ó. A 26 fechou o gap da 24. A 25 não deu continuidade na 26, né? Então, até a 27, eu achava que estava tudo bem. O problema foi quando deu certo um tradezinho, né? Quem vendeu acima da 27 ganhou dinheiro, e quem comprou acima da 27 perdeu dinheiro. Ali foi meio tipo, opa, sinal de alerta. Aí veio a 29 e a 30, aí deu uma aliviada e parecia que ia. Mas a 31, eu não tive como não estopar assim que fechou a 31. Tava até na sala, é chato tomar stop. Na sala não, né? Tava no Telegram ali com eles. É chato tomar stop, mas fazer o quê? A 31, obviamente, a minha visão de reversão majoritária de tendência estava errada. Então, o que você tem que fazer? Pô, um baita de um setup de venda. Eu não vou ficar insistindo, né? Então, eu caí fora. Eu vendi, mas para cair fora de compra, eu não vendi para levar. Porque isso aqui que aconteceu era mais ou menos previsível de acontecer. Se eu ficasse na posição, eu tinha um risco muito grande de sofrer um desse na cabeça. Geralmente eu não viro a mão. Se eu estou comprado e aparece um sinal desse, eu vendo, espero alguns minutinhos ali, só para desbaratinar, né? Que levar muita violinada é ruim também, né? Aí eu vou lá, caio fora da posição comprada, entro vendido, o mercado sobe. Isso é, assim, emocionalmente pior do que eu só sair de uma operação ruim e ficar de fora de outra. O que eu quero dizer é o seguinte, a barra 31 foi muito importante por causa desse setup que a gente conhece muito bem, tá? E é isso aí. Bom, vamos continuar. Depois dela, teve um rompimento mesmo, propriamente dito. E aí, quase tudo aqui era sell the close, sell the close, sell the close, sell the close, tá? Tudo era sell the close. Eu não vou dizer que eu ia vender tudo isso. Aliás, eu não vendi nada disso. Eu parei de fazer outra coisa. Mas é uma situação onde se vende fechamentos, beleza? E falando em microlinhas, seguiu uma microlinha aqui.
Difícil até de traçar, né? Tá, e a primeira vez que rompe essa microlinha, geralmente ele segue caindo. Ou seja, aqui tentou corrigir, caiu, mesmo não tendo ido abaixo de uma barra anterior. Aqui você podia pensar em vendas também. Beleza? E aí, depois disso, mercado tão forte assim, barra de baixa é meio que venda, tá? São setups que você vai fazendo. Ah, ele não andou na hora. Tudo bem. Desde que você não use um stop tão curto, você segue na posição e vai levando para swings. Até que uma hora ele lateralizou bastante, ó. Tá vendo? Por exemplo, a 76 nem fechou abaixo da 70. A própria 70 não fechou abaixo da 63. Já tem um mercado lateralizando. Beleza? Bom, hoje um recap aí mais rapidinho, mas eu acho que o que que dá para pegar daqui? Algumas coisas. Primeiro, always in shorts na primeira fase. Quebra de trendline, uma perna, eu não digo que foi forte, mas razoavelmente forte. Payroll para aí no meio deixar você um pouco mais confuso, isso aqui é muito comum, ele dá essa chacoalhada. Mercado de ordens limitadas, típico, falhando abaixo de barras, né, isso dá compras. Reversão majoritária de tendência, ou um tipo, algum tipo, alguma variação, né, ele não tem barras assim suficientes, mas o conceito está ali, está dado. Tudo isso acontecendo em suporte e ao mesmo tempo você olhando, se antecipando a um rompimento, que foi o que eu fiz ao cair fora aqui na 31, beleza? Depois disso vem um rompimento, né, com micro gap, ó, barra 33, a máxima dela, com a mínima da 31, barras fechando na mínima. Isso é uma situação sell the close aí para você estudar. E depois disso, correção rasa, né, small pullback trend, alguma coisa assim, venda de pequenos topos duplos altos nesses TTRs aqui, vendendo abaixo de ordens limitadas também, acabou levando a boas coisas aí. Beleza? Então, é isso. Por hoje é isso, pelo menos, né, pode não ter sido o recap mais longo do mundo, mas tem muita informação aí para você estudar e para você se desenvolver aí no mercado. Então é isso. Tá? Eu vou colocar um vídeo também de umas coisas que eu vi em mercados internacionais. Depois dá uma olhada no canal. E é isso aí. Nos vemos semana que vem aí. Recap. Tá sendo consistente. Pode não estar sendo no mesmo horário sempre, mas toda semana tá saindo. Assim como seus ganhos. Tá bom? Tem que sair também. Abraço.